Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Patrício Guimarães. Sejam bem-vindos ao meu canal. Fiquei deficiente. E agora? Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, ative a notificação para poder receber as mensagens quando eu lançar um novo vídeo. E já deixa o like no vídeo para que não deixe para o final e se esqueça, tá? E se você achar o conteúdo desse vídeo interessante, importante, peço que você compartilhe com seus amigos conhecidos. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero falar que demorei bastante para gravar um novo vídeo, desde meu último vídeo já se passou aí há um bom período. Eu sofri com uma infecção urinária, na sequência uma lesão de pele, tá? Isso me atrapalhou muito aí, eu fiquei sem poder passar um período sentado na cadeira para poder gravar. Bom, gente, eu vou entrar num tema hoje, não era da minha vontade entrar em nenhum assunto relativo a que denote, né, nada relativo à política, mas essa questão é muito séria, essa questão da reforma da Previdência, então não vou me furtar, né, falar sobre o assunto. Primeiramente eu quero falar, eu acho que a gente precisa ter algum nível de reforma na Previdência, tá? Isso aí não vou entrar nem na pressa do governo de que precisa ser aprovado de hoje para amanhã, nem vou entrar também na letargia da oposição de que a Previdência não tem nenhum tipo de déficit, que não precisa de nenhum tipo de reforma. Acho que existe um meio termo aí. A Previdência precisa de reforma. A população brasileira mudou de perfil, hoje a gente tem muito mais gente com mais idade, né? Então a gente precisa cuidar para que no futuro a gente continue tendo nossa aposentadoria. Eu acho que isso é uma coisa óbvia. Por outro lado, eu também acho que é óbvio que um assunto desse, que tem a relevância que tem, que vai refletir com um prazo longo, né, vai refletir daqui a um bom período e por muito tempo, eu acho que isso não deve ser discutido em 5 sessões na Câmara como se propõe, tá? Eu acho que isso é um assunto que deve ser discutido com muito mais zelo, muito mais cuidado. E não pode ser discutido também, eu também acho, né, minha opinião, respeito completamente quem discordar dela. Eu também acho que não deve ser discutido isoladamente, tá? Não deve ser discutido isoladamente, porque a gente tem um modelo tributário hoje no Brasil que é muito falho. E o que eu vejo se fazer com a reforma da Previdência vamos resolver primeiro a reforma da Previdência, que é o que representa mais. Representa mais, mas por outro lado, representa mais em cima dos mais pobres. E eu acho que é bem injusto, né, você colocar os mais pobres para pagar a conta praticamente sozinho. Praticamente sozinho você tem que pagar as contas. Então eu acho que tem que ser discutida junto com o novo modelo tributário no Brasil, tá? A gente paga o governo, né? Os nossos impostos alimentam o governo de dinheiro. Então a Previdência não está separada disso, está no bolo. Mesmo porque hoje se usa dinheiro da Previdência para outras coisas. Então esse é o segundo ponto. Não desviar recursos da Previdência para outras coisas. Não vou nem entrar na corrupção. Eu só estou falando do recurso que é desviado, aprovado por lei, que é a desvinculação de recursos da União, tá? Onde 30% dos recursos são desviados para outros fins. Existe uma série de desonerações hoje para empresas e grandes empresários, e as desonerações para eles, basicamente a gente sabe que se convertem em margem de lucro, né? Então eu acho que a gente tem que rever essa questão. Existem muitos devedores hoje da Previdência, grandes empresas, né, grandes, imensos conglomerados empresariais, devem muito dinheiro para a Previdência. Junte a isso o tanto de privilégio que tem para político,
O tanto de privilégio que tem para o pessoal do judiciário, né, pensões e valores absurdamente altos. Desculpe se alguém aí é do judiciário, né, e discorda de mim, mas é fato. Durante a ativa já se ganha muito tempo e as pensões são muito grandes. Durante a ativa se ganha bons salários, não acho que você dê lugar menos, e as pensões são muito grandes. Né? Ao passo que o regime geral, você vê, a maioria se aposenta com salário mínimo, até 2. O teto é 5 mil e pouquinho. E para o legislativo não tem, para o executivo não tem, para o judiciário não tem. Então, basicamente, você coloca quem paga a maior parte da conta para pagar mais ainda e ganhando ainda menos. Isso não tem nenhum nível de justiça. Tá? Eu não vejo nenhum nível de justiça nisso. Então, acho que tem que se colocar no bolo tudo, tá? Tem que se pôr tudo no bolo, se discutir tudo no bolo, com tempo, com a participação de todos os envolvidos, um debate sério, né? Não a palhaçada que a gente tem visto aí. Não vou entrar no mérito de quem promove a palhaçada, do lado A ou lado B, pouco importa. Né? Mas o assunto é sério, eu acho que a população tem que cobrar tal seriedade. Né? E agora estou falando de forma genérica, agora eu vou entrar na parte da Previdência especificamente para os deficientes. Hoje existem 3 níveis de deficiência pré-definidos, onde você coloca, a partir desse nível, um tempo de contribuição. Me parece bastante razoável. E se aposenta ou por tempo de contribuição, se você atingir o X tempo de contribuição, ou por idade, né? Você chega numa determinada idade tendo contribuído por um mínimo tempo lá. Se propõe extinguir isso. Né? Todo mundo teria que ter uma idade mínima para se aposentar, todos os deficientes inclusive. E aí é mais injusto ainda, gente, porque assim, como é que trabalha? Como é que os deficientes trabalham? Vocês conhecem quantos deficientes? Quantos deles trabalham? Entendeu? Porque é difícil trabalhar. Muitos não conseguem, porque o que fazia antes era uma coisa que ele não consegue mais executar e ele não consegue se requalificar. A quantidade de vagas para deficiente, o deficiente basicamente vai contratado por cota. A cota é muito pequena perto do total de quantidade de pessoas que precisam, que têm a deficiência, precisam trabalhar. E você vai empurrar essa gente para contribuir ainda mais tempo, né? Vai contribuir por ainda mais tempo, né? E sem a questão sem limitar, sem ter uma diferenciação por nível de deficiência. Então você pega, por exemplo, né? Eu, por exemplo, tenho que trabalhar pelo mesmo tempo de quem tem uma deficiência no pé, tá? Basicamente. Sendo que basicamente, eu não consigo trabalhar. Quem me contratar precisa contratar eu e uma pessoa extra para cuidar. Né? Então assim, qual nível de justiça é esse, gente? Que nível de justiça é esse? Que tipo de privilégio é esse que está sendo combatido? Então, eu vou deixar os links aqui que falam sobre a parte dos deficientes da reforma da Previdência. Eu tenho uma sugestão para dar para vocês. Leiam, procurem a proposta da reforma da Previdência, veja como é hoje, veja como fica. Estou falando isso tanto para os deficientes quanto para o regime geral. Para os deficientes eu vou deixar aqui, vejam para o regime geral também. Para vocês não saírem repetindo coisas que são absurdas, tanto para um lado de que precisa fazer de hoje para amanhã, quanto para outro de que não precisa fazer nunca. Você precisa pesar, ponderar tudo isso e verificar qual é o meio termo, tá? A gente sabe que conforme a posição política de cada um, né, se defende a reforma, a necessidade da reforma ou não necessidade da reforma, né? Você vê os políticos mudam de lado, né? Oposição ou situação basicamente muda a postura dele em relação à necessidade da reforma. Se informem e cobrem dos seus deputados, dos seus senadores, entendeu? Busquem mandar mensagens. Você tem como mandar mensagem, você tem como fazer, você tem como mobilizar, você tem como esclarecer outras pessoas a respeito desse tema, tá bom?
Então era isso, gente. Mais uma vez, eu não queria entrar nessa polarização, mas infelizmente é um tema muito importante e eu também não vou me abster 100%. Era isso. Agradeço a todos pela atenção, se você chegou até aqui, né? Agradeço a todos pela atenção e vou me esforçar ao máximo para tentar manter uma regularidade de vídeos, tá bom? Valeu, uma boa tarde a todos e até a próxima.